Varões e varoas que temei a Deus, escutai, escutai. Aqui é o irmão Fernando Santos com o irmão Adaelso e com o irmão Douglas, o pastor Douglas. Aqui estamos reunidos para estudar a palavra de Deus, saber mais sobre Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Verbo de Deus que se fez carne. Nós vamos começar o estudo bíblico com a oração que foi o próprio Jesus que nos ensinou quando esteve entre nós. Está em Mateus 6, versículo 9 em diante. O Douglas vai ler para nós. Amém, Douglas? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos amados. Vamos assim estar orando a Deus, o Pai nosso, que nos diz assim: vós, pois, oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Esta é a oração que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. E está na Bíblia. Não podemos mudar a oração que Jesus nos ensinou. Agora o irmão Adaelso vai fazer uma oração em secreto para o Deus que está em secreto. Mas ele vai falar no tom de voz alto para que você escute como é que temos que fazer a oração, buscando Jesus no começo, no meio e no fim. Que ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho. Por que ninguém vem? Ele está sentado à direita do Todo-Poderoso. Amém? Temos que chegar até Ele e Ele ser o nosso intercessor, o nosso advogado diante do Pai. Amém, irmão Daelso? Amém. Amém? Amém. A palavra amém, assim seja. Senhor Jesus, Filho de Deus Altíssimo, tu está sentado à direita de Deus Pai. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela força. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em teu nome. Porque o próprio Senhor mesmo diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, no meio deles também estarei. Senhor Jesus, Filho de Deus Altíssimo, tu que estás sentado à direita de Deus Pai. Senhor Jesus, tu és o Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo. Tu és a graça de Deus, tu és o amor de Deus. Fortaleza minha, socorro meu, socorro nosso. Socorro bem presente na hora da angústia e tribulação. Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, tu és o leão da tribo de Judá, tu és o guarda de Israel. Tu és também, Senhor, o general de guerra. Tu és o Cordeiro de Deus que foi morto e reviveu. Tu és também, Senhor, o Cordeiro de Deus, aquele que é digno de estar sentado à direita do Deus Pai, aprovado e digno e coroado pelo próprio Deus Pai, exaltado e engrandecido acima de todos os homens, exaltado e engrandecido acima de todos os anjos. Ó Senhor Jesus, envia o Espírito Santo Consolador, aquele que nos conduz toda a verdade. Ó Senhor, segura, Senhor, em nossas mãos, nos conduz, Senhor, aos pés do Pai. Senhor Jesus, também tu és também, Senhor, o guarda de Israel, o leão da tribo de Judá. Ó Senhor, tu és também, Senhor, o ômega, o alfa. Tu és o princípio da criação de Deus. Tu és o primeiro, tu és o único. Ó Senhor Jesus, tuas palavras são lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Ó Senhor, nos capacita, porque não somos nada sem ti, Senhor. Todos os dias, Senhor, renova, Senhor, a tua misericórdia nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo fogo de vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida do irmão Douglas, pela vida do irmão Fernando, do irmão Evandro, do irmão Cláudio, do irmão Marcos, da irmã Santina, da irmã Celina, do irmão Mário, do irmão Domingo, da minha esposa, dos meus filhos Mateus, Miriam e Maria Esther. Obrigado, Senhor, pelo lar. Obrigado, Senhor, pela cama, Senhor. Quanto, Senhor, não tem o sono e não tem a cama. Quanto, Senhor, não tem o repouso para a sua cabeça e não tem a casa. Mas nós temos a graça todos os dias do Senhor sustentar, do Senhor nos guiar, nos guardar. Ó Senhor Jesus,
necessário que nós diminuímos e que o Senhor cresça. Também te peço perdão pelas falhas, pelos pecados, pois sou errante, Senhor, sou falha, sou pecador e preciso de Ti. Graças a Ti dou, Deus Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que foi morto e reviveu. Ó Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tu criaste o mar, Tu criaste a terra, Tu criaste as coisas que é no mar, as coisas que é na terra. Ó Deus Pai, muito obrigado, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Tá vendo? Buscar Jesus no começo, no meio e no fim. Ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Só o Filho pode interceder por nós diante do Pai, pois ele está sentado à direita do Todo-Poderoso. Amém? Amém, irmão Douglas? Amém, irmão Mineiro? Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmão. Continua nos ouvindo, que assim a palavra vai te atingir aí do outro lado e você será feliz na presença do Senhor. Amém. Vamos abrir a Bíblia dele, está aqui na caixinha. Assim como os irmãos também vêm cuidando da palavra. Um povo fiel, zeloso de boas obras. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos para Mateus, né, irmão Douglas? Mateus, capítulo 19, versículo 3. Amém? Versículo 3. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos lá? O irmão Fernando vai ler aqui, amém? Amém. Já pode começar, irmão Douglas? Pode, fica à vontade. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. Então vieram uns fariseus até Jesus para o experimentar e perguntando: é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É lícito o marido separar da sua mulher por qualquer motivo? Vamos ver o que Jesus responde, amém, irmãos? Amém. Então respondeu ele é Jesus, então respondeu Jesus, no versículo 4, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? O Criador não fez homem e nem mulher e mulher. O Criador fez homem e mulher. Está no versículo 4, Mateus 19, versículo 4. No versículo 5 está dizendo assim: E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois se unindo se tornam uma só carne. A mulher é ossos dos ossos do homem e carne da carne do homem. O homem é a imagem e semelhança de Deus e a glória de Deus, e a mulher é a glória do homem. Assim está escrito. Então, mulheres, cuidado, porque quando você fala mal do teu marido, você está falando mal da imagem e semelhança de Deus e a glória de Deus, e você é a glória do teu marido. Marido, tratai bem a tua mulher, porque ela é o teu corpo. Aquele que trata bem o seu corpo ama a tua mulher. Amém, irmãos? Que os dois são um só corpo. Então agora no versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha no versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o que Deus juntou, não separe o homem. Essa bagunça que está no mundo de mulher, como se estivesse trocando de roupa, trocando homem, isso está errado. Isto é apostasia, isso é desviar do caminho da verdade. E a verdade, Deus fala aqui, o que Deus uniu não separa o homem. Mulher, não separe o seu marido por qualquer coisa. Homem, não separa da sua mulher por causa de outra mulher. Não façam isso, vocês estão fora da palavra. Amém? E tudo que você fizer hoje está sendo anotado no livro, no seu livro, e vai ser aberto o seu livro no dia do juízo. E o que você estiver fazendo vai ser cobrado de você, porque agora você está ouvindo a verdade. A partir desse momento você está ouvindo a verdade. O seu sangue não vai pesar na cabeça nem minha, nem do Douglas e nem do irmão da Elsa. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Os irmãos querem sobre esse assunto falar alguma coisa, irmão Douglas e irmão da Elsa? No
versículo 7. Não, nesse assunto, até o 6, irmão Douglas, sobre os dois unidos, mas pode, amém. Tá, mas eu vou comentar só o 7, nós trazemos aí o versículo 6 aí para a nossa meditação também. Amém. O versículo 7, ele disse assim: e disseram-lhe eles, então por que Moisés ordenou e dá-lhe carta de divórcio para repudiá-la? Uma pergunta. Aqui está uma pergunta para essa... Contradizendo o que Jesus estava falando, não é isso? Isso. Por que Moisés deu a carta, né? Para repudiá-la? Uma pergunta. Aqui não é uma afirmação, aqui é uma pergunta. Por que Moisés, né, deu a carta? Eu vou trazer também o versículo 8 aqui, só para completar. Amém. Mas vou voltar no versículo 6, qual o irmão Fernando estava nos dizendo. Que diz aqui o versículo 8, que nos diz assim: e disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vós permitiu repudiar a vossa esposa? Mas não foi assim desde o princípio. Olha, Olha, tá falando que no início não era assim. No início não se fazia isto. No início não se praticava isto. Essa é a presença do Deus Todo-Poderoso, que Ele não permite, mas Ele só deixa por causa da dureza do coração, da cegueira da visão humana. olha como é sério, amém. Vocês viram que o assunto que o Douglas veio trazer aqui para complementar? Olha, desde o princípio não é assim e Deus não muda. Mas por causa da vossa dureza do coração, os filhos da desobediência, Moisés permitiu que só repudiasse, só se separasse por algum motivo. E a esse motivo nós vamos ver mais aqui abaixo. Então, irmão, amém. O irmão da Elsa vai participar do assunto. Versículo 9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e se casar com outra, cometerá adultério. O que casar com a repudiada, cometerá adultério. Mas, pô, eu sou europeu. Uma mulher brasileira briga com o esposo aqui, brigou, foi embora. Aí, chego lá, eu encontro com ela e caso com ela. Eu também sou em pecado? Olha, você sabendo que ela é casada ou você não sabia que ela era casada? Conheço ela, conheci ela e ela também já não quer falar sobre o passado, esqueceu. Certo. Mas ainda brigou com o marido, não deu divórcio, nada. Certo. Simplesmente tirou a aliança e botou fora. Olha a pergunta, irmão da Elsa. E lá ele não está sabendo. Não, eu sou... Irmãos, prestem bem atenção. No dia do juízo também, isso aí que o irmão da Elsa está falando, é muito necessário a gente saber. Não há nada coberto que não vai ser descoberto. Se ela esconder dele e chegar até o dia do juízo, até lá, e mesmo assim ela estiver escondendo dele, lá no dia do juízo vai revelar que ela era casada e que enganou a ele. Ele vai ser inocentado por causa disso, porque ele não sabia. Ninguém vai ser cobrado de uma coisa que não sabe. Não é mesmo, irmão? Ninguém vai ser cobrado de uma coisa que não sabe. Amém. Você não pode ser julgado por fato escondido. Não pode ser julgado por fato escondido. Por quê? O fato escondido, ele não é esclarecido. Não é esclarecido. Então você é inocente nesse assunto. Sai inocente. Sai inocente. Por quê? Você não sabia. Só que o único fato hoje, você não é obrigado a viver com ninguém até que a morte se separe. Se haver em discordância, mas sendo que você não minta, porque Nani e Safira também, por ganhar uma quantidade em dinheiro e depois e entregar outra, mentiu. Porque não é por fato de você largar, mas por fato de você mentir. Mentir contra o Espírito Santo. Mentir. Porque na verdade, aí vem pela mentira. Você mentiu. Porque ou omitiu uma verdade? Omitiu a verdade. Porque na verdade omitiu, né? Ele não falou a verdade. Não falou. Falou mentira. Porque Deus não se agrada disso. Não se agrada disso. Porque a verdade ela tem que estar em primeiro lugar. Por mais que ela te prejudique, mas ela tem que ser dita. Por isso que a verdade liberta. Liberta.
Jesus é a verdade. Quando você fala de Jesus e você não viver na verdade, você não está vivendo Jesus. Ele não está no teu coração. Porque imediatamente o Espírito do Senhor vai te acusar. Opa, você está errando. Você está mentindo. Fale a verdade. Amém, irmãos? Então, o que o irmão da Elcio trouxe um assunto aí muito bem pensado. Quando você está fazendo algo, e isso vamos trazer agora no Evangelho, segundo aquele que conhece a palavra, e ele deixa de falar para aquele que está na cegueira, deixa de falar a verdade. Ele é como essa mulher que o irmão Adaelso falou, que omitiu que ela era casada e não falou para aquela pessoa que ele conheceu. Quando você conhece a palavra, vive o Evangelho, e você vê alguém na prática do erro, que acha que vive o Evangelho, e você não chega nele e fala: irmão, não é assim, e você deixar ele continuar errando, a alma, a cabeça, o sangue dele vai pesar para você no dia do juízo, porque você conhece a verdade e não falou sobre a verdade. Amém, irmão? Amém. Deu para catar o mesmo assunto? Glória a Deus. Deixa eu salientar aqui o versículo 16. Calma, não, depois a gente vai chegando nesse que é mais pesadinho. 16, porque esse assunto ele abrange, né, toda a família brasileira, né, nesse instante, porque há muitos divórcios, né, na atualidade, e muitas mulheres também dispersam dos seus trabalhos na sua casa, né, aí quer colocar a culpa do marido, sendo que eu só vou trazer essa palavra aqui rápida, divulgando que não há um culpado na história de um casal. Não há um, mas há dois culpados, né? Que os dois são um. Os dois são um. Quer dizer, aí no caso, se é mais grave ainda. É mais grave ainda. Quer dizer, não há um culpado, mas há ambos culpados, né? Há ambos culpados da mesma história. Porque talvez, é como nós estamos aqui, nós estamos estudando a Bíblia, né? Se nós se dedicarmos só à Bíblia e esquecer dos nossos afazeres, nós estamos traindo a nossa cara metade, porque não estamos dando atenção. Há um tempo para todas as coisas, como há um tempo para buscar o Senhor e há um tempo para a família. Determinado. Amém, amém. É isso aí. Amém, glória a Deus. O irmão da Elcio? É sobre o estrangeiro, casa com a brasileira. A brasileira brigou com o esposo, aproveitou, teve aquela oportunidade, a primeira, nem pensou duas vezes. Foi lá foi pra Europa. Chegou lá, conheceu o rapaz não sabia, só que mesmo assim, não é uma coisa, nada que fique escondido do Senhor. Esse rapaz vai querer casar, e vai constar que ela é casada. Você é casada. Entendeu? Então chega a verdade. Aí vai dele. A verdade vai aparecer. Vai dele, se ele vai querer continuar com ela ou não. Ou vai com o ponto final ali mesmo. Se ele é um homem de Deus, que teme a Deus, ele vai falar: não, então eu não quero nada com você. Porque senão vai pesar sobre o sangue dele, vai pesar sobre ele. Essa responsabilidade. Quando ele não sabe é uma coisa, mas quando ele passa a saber, ele tem que tomar uma atitude. Se você já tiver filho, já complicou, entendeu? Complicou. Uns 10, 12 anos. Que não, Max? Casou esses dias. Vamos supor que a pessoa demora uns 10 anos pra casar. Vamos casar? Vamos. Ele casou, não, mas você é casado, não posso. Quer dizer, nem casar vai, porque vai ter que vir no Brasil o divórcio. Pedir o rapaz o divórcio. Isso. Não vai conseguir casar lá. Não. Você vê como que a mentira vai ter perna curta? Vai, ela não vai andar. Amém. Ó, irmãos, em Efésios, o irmão Fernando vai ler rapidinho, mas o irmão nem precisa. Em Efésios capítulo 5, versículo 22, está assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo o Salvador do corpo, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Amém? Cristo, cabeça, o corpo, igreja, ele, Salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, como que é sujeita? Às ordenanças, às ordens, à obediência, aos ensinamentos de Cristo, a igreja está submissa aos ensinamentos de Cristo, andar conforme o seu pedido, as suas ordens, suas ordenanças. Assim a mulher também está sujeita ao seu marido. Então, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher, sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Submissa não significa estar debaixo do pé dele e nem para trás dele. É obedecer conforme as ordens, conforme o pedido do marido, mas os dois em concordância. Mas a igreja também do mesmo caso, tem que estar submissa, obedecendo as ordens, os ensinamentos de Jesus Cristo. Olha a comparação: mulher, igreja, homem e Jesus. Aqui é o próprio Senhor fazendo essa comparação. Assim como a igreja tem que obedecer aos ensinamentos de Jesus, conforme ele ensinou, a mulher também está submissa conforme as ordens e as ordenanças do marido. Amém, irmãos? Amém. Agora, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido todos os dias observa, o marido, o homem, temente a Deus, o vaso de Deus, ele vai buscar o sustento, ele vai na luta encarar os leões dos dia a dia, para que não falte nada para a sua mulher e nem para os seus filhos. E aí, mulheres, sejam sábias ao receber o seu marido cansado, de um dia estressado, e chega nele carinhosamente, chega nele acalmando a ele, e não chega com mais problema, porque os dois juntos são um, e não como é um cabo de braço, como que é? Um cabo de aço, né? Um puxa de um lado, outro puxa do outro, e os filhos ficam no meio, passando por aquelas brigas, aqueles problemas que vieram no casamento. Então vamos continuar. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra é água, e a água que vos lava, vos purifica. Então, a mulher também, o marido, como Jesus, ele se ofereceu, tudo que ele fez pela igreja para a purificar, o marido também tem tudo. Faça de bom para a sua mulher, com amor, com carinho, com atenção. A mulher gosta de ser ouvida, como também o marido gosta de receber o carinho da mulher. Amém, irmãos? No versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Olha só, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. O marido tem que fazer a mesma coisa, cuidar da sua mulher. Amém? Glória a Deus. Olha, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e a dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Jesus cuida de nós. Amém? Como tem aquele louvor? O Senhor cuida de mim. Amém, irmão? Porque somos membros do seu corpo. Então o corpo de Cristo é a igreja e nós somos membros do corpo de Cristo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe. Olha que está confirmando aqui o mesmo que nós lemos lá em Mateus. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Olha o que Paulo fala. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Irmãos, Paulo está comparando aqui o homem e a mulher, o casamento, e Jesus, o noivo, e a noiva que ele vai vir buscar. Uma igreja virgem, pura, obediente ao noivo, ao seu marido. Amém, irmãos?
Amém? Irmão Douglas? Amém. Glória a Deus. Vamos voltar lá para Mateus, continuar lá o assunto? Mateus capítulo 18, capítulo 19, né? Isso, versículo que nós paramos no versículo 6. E o irmão Douglas até leu, ó. Replicaram-lhe porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar a sua esposa. E aí no versículo 8 Jesus está falando. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Amém? Casou, até que a morte os separe. Mas por causa da dureza do teu coração, por causa muitas das vezes da avareza do teu coração, por causa muitas das vezes da maldade do teu coração, por causa muitas vezes do olho grande do teu coração, você acaba separando e não está mais contente com o teu companheiro e pensa na tua mente carnal que aquela outra pessoa que apareceu vai ser melhor. Engano seu, vai ser pior ainda. Amém, irmão Douglas? Amém, mas nesse mesmo versículo, podemos estudar mais algumas coisas aí dentro. Quando fala em dureza, fala em covardia, matança, sangue de mulher correndo, como nesses últimos dias, essas últimas horas, os últimos segundos, tem morrido muitas mulheres matadas pelo homem, né? Porque o homem se acha dono, né? Que ninguém é dono de ninguém. E por isso, essa carta de divórcio, ela não foi assim uma incredulidade de Deus para o homem, né? Mas de ver a vida, né? A vida, Deus apostou pela vida, né? Então aí é pelo escapamento da vida, porque naquele grande dia, esse homem que se endureceu dessa forma, né, não agiu corretamente, ele vai pagar pelos seus erros. Ele vai pagar pelos seus erros, porque por ter tirado sangue, por ter oprimido, por ter coagido, né? E Deus fala que ninguém é dono de ninguém a não ser Ele, né? Ninguém é dono de ninguém a não ser Ele, porque Ele é o dono da verdade, o dono da sinceridade, né? E o homem é falho diante de tudo isso. Como diz aqui o nosso irmão que leu aqui o versículo 9, né? Eu vou só salientar aqui o comentário que nos diz assim, ó: eu vos digo que quem repudiar a sua esposa e não por causa de fornicação e casar com outra cometerá adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Então você vê que é um julgamento da própria palavra contra o homem. O próprio Jesus está julgando o comportamento do homem, porque a repudiação, quer dizer, abandoná-la. A separação. A separação sem comunicar, né? Isso aí significa isso aí não tem comunicação, né? Não tem comunicação. Quer dizer, ele largou, somos, aparece, ele não deixou, ele não separou. Ele abandonou. Abandono, quer dizer, ali foi um abandono da pessoa, foi um abandono. Ele não separou dela, ele abandonou ela. Ele disse para ela agora, morra, né? Quer dizer, morra, quer dizer, que ele fazendo isso, ele está sabendo que está julgando ela para prostituição. Ele não está legalizado dentro da normalidade da carta que Moisés falou, deixou que separe, dê a carta de divórcio para ela e ela segue o seu caminho. E você segue o seu caminho. Quer dizer, na carta explica, você está livre, não em morte, mas em vida. A morte vem trazer que aquela que te acompanhava hoje não se encontra mais em cima da terra, mas sim morta. Quer dizer, estou livre porque ela está morta, mas através da carta estou livre porque eu separei, porque não dá mais para andar nós dois juntos. Nós não se tornamos mais uma carne, se tornamos duas dentro de uma só casa. Então, conforme está escrito aqui, que o homem só pode repudiar ou largar a não ser por adultério. Sim. Adultério. Sim. Amém? Amém. Isso aí. Caso contrário, não. Não. O casamento tem que continuar até que a morte o separe. Porque está escrito, amém, irmão? Porque está escrito aqui. Porque no início não foi assim. No início não se falava nisso. No início não podia isso. Mas revolte se puder perdoar e não lembrar do feito, reconciliar e depois não ficar jogando a cara, que é impossível. Hoje quase que
é relevante que vivam junto. Mas se não puder, se separe, porque Deus conhece a força do homem, porque ele experimentou a força do homem para esse convívio. Que Jesus na cruz apanhou pelo braço a força de um homem. E aí tudo isso na cruz ali foi visto muita coisa. O que o Douglas está querendo dizer, irmãos, que Jesus, que em semelhança ao homem, que ele veio como homem, ele sentiu dor, ele comia, ele bebia, que tudo que o homem passou carnal, o Senhor, por isso que ele é digno de interceder por nós, porque ele viveu como o homem viveu. Ele apenas, que aqui logo embaixo nós vamos entrar num assunto que o irmão Douglas estava falando, sobre, mas Jesus foi 100% homem, ele experimentou até ao relacionamento que se refere à mulher, mas Jesus vai estar explicando aqui embaixo até onde o 100% ele foi, que está explicando logo aqui embaixo. Vamos entrar no assunto, irmão? Amém, irmão Elcio? Então vai, ó. Agora aqui, ó. Versículo 10? No versículo, o irmão vai continuar no versículo, eu parei no 9 ou no 10? 10, né? No 10, isso. Disseram-lhe os discípulos. Agora vamos no 9 para poder entender o 10. Tá. Eu, porém, vos digo, quem repudiar, Jesus falando, eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita, um adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, no caso, vamos dar um exemplo. O irmão Fernando, ele é casado, ele arruma uma outra mulher e ele tem relacionamento sexual com ela, ele está cometendo adultério e aí a mulher dele se separa dele, ou ele se separa da mulher, e aí a mulher também dele arruma outro, também está cometendo. Olha que bagunça que vira. Olha que bagunça que vira. Então, irmãos, olha, vigiai, orai, meditai, porque o inimigo, Satanás, está ao vosso derredor, trazendo pratos, banquetes que agradam os seus olhos, mas a tua patroa, a tua mulher, a que te acompanhou desde o começo, ali quando vocês namoraram, aquela paixão, aquele amor tal, e depois vem um laço do inimigo, porque isso é um laço do inimigo, e você acaba caindo, e olha, o cair, o tombo é grande. E é dolorido. Amém? Então cuidado, vigiai. Se você carrega um título dizendo eu sou um crente, eu amo a Deus, eu vivo o evangelho, então viva o que você está falando. Não procure cometer adultério. Homem, mulher, não procure trair o seu marido. Ande conforme a vontade de Deus. Jesus falar assim, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Ele fala, quem é minha mãe e meus irmãos? São esses que ouvem a palavra de Deus e as pratica e as guarda. Então é muito importante, aprenda e pratique, viva o evangelho. Amém, irmão Douglas? Amém. Amém. Agora vamos aqui pro versículo 11 agora. Não, versículo 10, né? 10. Amém, irmão da Elcio já vai vir com aqui, amém. Sobre ligou, aí ficamos na casa, vamos supor, eu moro na minha casa, a minha esposa na dela. Aí um espera o outro cair primeiro pra, tipo assim, vou esperar ela uma mulher. Assim que eu sabia, eu já corro lá, peço divórcio e arrumou. Ainda está, mesmo assim, eu não aguentando socar, nossa, cai. Arrumei uma mulher, cai inteiro, agora minha esposa sabe, já tá com outro rapaz por aí, mas ela também tá em pecado? Se eu tentar entender a pergunta do irmão Delcio, de novo, faz essa pergunta de novo, irmão. Não vai. Ó, vamos supor, brigou, né? Brigou, quebrou o pau, vou embora. Você que daí vai, amém, graças a Deus, vai embora. Amém. Aí ficou a boa nova e ela aqui. Isso. Aí, 1, 2, 3, ou até menos, né? Vai vir prato, com certeza. Satanás é bobo. E vai indo, eu não vigio, pá. Aí caí, a minha esposa fica sabendo, beleza, é o que eu queria. Aí ela vai lá e fala, divórcio. Então, beleza, vamos lá. No caso, o marido cometeu adultério. Uhum. Amém. Aí ela vai arrumar alguém que é só, não vai ficar. Ela também tá em adultério, em
em pecado ou sou eu que caio primeiro que sou em pecado? Amém. Então, Jesus fala assim, que se separe o homem, isso que se refere ao homem ou à mulher, ou em ato de sexual ilícito. Então, nesse ponto aqui, é para quem conhece o Evangelho, vive o Evangelho e está sabendo o que Jesus está falando e vive conforme Jesus ensina. Amém? Que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, e sim a partir do momento que você conhece. Se o casal, os dois, conhece a palavra e sabe que tem que viver conforme os ensinamentos, que se ele se fala que é crente e foi batizado em nome de Jesus, nova criatura é no Senhor Jesus, é um filho de Deus no Senhor Jesus, ele aprendeu da palavra e está aprendendo da palavra. Aí está pecando consciente e ciente do fato. Amém? Amém. Agora, deixa eu botar um ponto aí. Se o outro lado não está sabendo, ou o marido não está sabendo da palavra, do evangelho, vive conforme a vontade do mundo, tal, e lá na frente eles começam a conhecer a verdade e viram que já cometeram isso, já erraram, cada um já está com a sua família, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Agora, se é um casal que nem o irmão da Elsa, conhecimento da palavra, vive o evangelho, estão separados de corpos, mas são casados. E aí a mulher fala assim, eu não vou voltar para ele enquanto, quer dizer, eu não vou voltar para ele, mas vou ficar na minha. E também não vou arrumar ninguém enquanto ele não arrumar ninguém. Quer dizer, ela está ciente que ele não pode arrumar ninguém porque ele conhece o evangelho, ele vive o evangelho e está esperando uma oportunidade para que ele cometa adultério. Ela já está agindo de má fé. Sabendo da vontade da carne que o homem tem, ela está agindo de má fé. Amém? Mas o homem, conforme glória a Deus, ele vai pedindo força para o Senhor para não cometer adultério. O certo é os dois se reconciliar, mas não pode, conforme eles conhecem a palavra, vivem o evangelho, não pode cometer adultério e sim que voltem. É isso, irmão Mineiro? É mais ou menos isso daí? É mais ou menos? Agora, se a mulher ela não vive o evangelho, ela não quer saber de Deus, ela não quer saber de Jesus Cristo, e ela quer viver da maneira dela, da mente carnal dela, mas o marido vive, e ele também não tem como forçar ela a voltar para ele, porque aqui está dizendo em Coríntios, que nós vamos mostrar já, que Paulo fala que não é obrigado o descrente viver com o crente tem que se manter, o crente tem que manter firme, porque ele se tornou escravo do amor, se tornou escravo de Cristo, escravo assim, da obediência das ordenanças de Deus. A mulher, o descrente, ele não está nem aí com a ordenança de Deus, ele não está nem aí com nada. Aí, irmãos, ela pode separar e o homem fica livre desse convívio, dessa ordenança do casal. Estão entendendo, irmão da Elsa? Está entendendo, irmão Douglas? O irmão Douglas vai dar uma opinião e o irmão Fernando vai achar que é onde está escrito isso em Coríntios. Amém, irmão da Elsa? Irmão? Vai. Deixa eu colocar um ponto aqui bem visualista diante dos ímpios e diante do conhecimento da palavra. Deus não... Os ímpios também está na mesma lei da Bíblia, que ela não se retrói só para os que conhecem a palavra, mas também aquele que casa, porque no dia do casamento, no ato do casamento, é lido a lei que constrói a vida, que é na doença, na alegria, sem dinheiro, com as pernas quebradas, cego. Então ninguém é inocente. Em relação ao casamento, não tem inocente. Não existe inocente. Você está ouvindo o que o Deus está falando? Não existe. No casamento, é a única palavra que, mesmo que seja um cego, guia de cego, mas ele fala na Bíblia. Não há separação. Que vivam, seja na alegria, seja na doença. Continua, irmão Douglas. Muito interessante o que você falou. Porque aí, que se a lei servir só para um, que os outros não servem, a lei é citada a todos. Independente de quem ele é, cego, aleijado, mudo. Casamento é casamento. É casamento, ele é um só a todos. Ele não se une uma pessoa aqui e outra ali que é conhecedor, não. Ele é um coletivo, porque Deus... Porque todos conheceram. Todos conheceram. Porque não pode ser cobrado como não se conhece. Porque até no dia do casamento, naquele momento, se a pessoa for leiga, o juiz de paz, o juiz conjugal e o juiz patrimonial lerá a lei diante do casamento naquele dia, até que a minha palavra e a palavra da minha esposa chegue aos ouvidos, ao conhecimento de todos que ali presentes se encontram. Aí
que há uma confirmação até que a morte O separe. o separe. Irmão Douglas, então, ó, o irmão Douglas entrou num ponto, olha como que é gostoso estudar a palavra em paz que se semeia a palavra da justiça. Irmão Douglas, vai ser lido um versículo aqui e o irmão Douglas dá uma opinião sobre o que vai ser lido agora. Irmão da Elsa também, que se os irmãos quiserem abrir lá, está em 1 Coríntios, olha que gostoso, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 em diante, nós vamos ler até o versículo, até o 16, 17, que vai estar explicando certinho esse assunto que é polêmico, amém? Sobre separação do casal, amém? Capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, ó, é só Douglas que está falando aqui. Amém. Olha, glória a Deus. A Bíblia é tradutora dela mesmo. Não precisamos ficar inventando nada. A Bíblia explica. Capítulo 7, versículo 10 em diante. O irmão Deus quer ler para nós? Amém. Versículo 10. 10 em diante. A família equilibrada. Amém. Aos casados, porém, eu não mando, mas o Senhor que a mulher não separe do marido. Se porém separar-se, que fique sem casar, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não abandone sua esposa. E aos demais digo, eu não. O Senhor, se algum irmão tem mulher não crente, e ela consente em viver com ele, não abandone. E se uma mulher tem marido descrente e ele consente em viver com ela, não abandone, porque o marido incrédulo é santificado em sua mulher, e a mulher incrédula no marido pode ser outra maneira. Vossos filhos seriam imundos, enquanto agora são santos. Mas se o incrédulo quiser separar-se, que separe, pois o irmão ou irmã em semelhante caso não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Pois, como sabeis tu, mulher, se salvará teu marido, ou saber tu, ó marido, se salvará a tua mulher? Amém. Olha só, Douglas. Olha o assunto que nós entramos agora aqui. Você está entendendo? Então vamos lá. Vamos ler aqui, ó. No versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, Paulo falando, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Agora no versículo 11. Se porém ela vier a separar-se, que não case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Amém? Olha o que está dizendo. Agora aqui no versículo 12. Aos maridos digo eu, agora está dizendo ele, Paulo, e não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e esse consente em viver com ela, não o deixe o marido. Agora presta bem atenção, porque o marido incrédulo, ele é santificado no convívio com a esposa crente, com a esposa que crê. Amém? Não é isso, irmão? E a esposa incrédula, ela é santificada no convívio com o marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ó, quem vos santifica? Você não convive com um crente, com um homem de Deus, você é santificado e seus filhos são puros. Não é isso, irmão, que está dizendo aqui a palavra? Não é isso? Amém, glória a Deus. Vamos aqui no versículo 15. No versículo 16, né? Pois como... no versículo 15. Mas se o descrente quiser separar-se, que se aparte, em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Deus vos tem chamado em paz. E aí, esse versículo agora? E aí, irmãos, o que vocês entenderam aqui para poder explicar para quem? No versículo 15. 15? É. Que diz, deixa eu ver aqui. Você viu, irmão Dael, o que está dizendo aqui? Glória a Deus.
E, irmão Delcio, responde aquela pergunta do casal que está separado lá mais 2 anos, mas a incrédula não quer voltar com... Então, o crente não está sujeito à servidão. Não. Amém? Aí diz aqui, ó. Então vai. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se o irmão ou a irmã, não está sob a servidão neste caso. A Deus chamou nós para a paz. E aí, vocês estão entendendo? É porque aqui Deus fala, né? A servir a Ele, não ao homem carnal, mas sim ao Espírito, né? Que habita na terra. No caso, né? O Espírito Santo, né? Que tem todo o poder de estar nos auxiliando aqui na terra. Então aqui, Douglas, também está dizendo assim que se acaso a mulher descrente, você é crente, você é diferente, sabe o quê? E não quer viver com você, e ela quiser separar de você, aí você não está sujeito à escravidão com ela. Não é isso, irmão Delcio? Exatamente. Pode completar, irmão Delcio, se quiser também comentar aí. Pode ir. Não, é isso mesmo. Isso mesmo? No versículo 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Porque a salvação não depende nem de um nem de outro. Amém? Então, irmão Delcio, o irmão que está no Senhor, mas a mulher não quer voltar, descrente, não quer voltar, ele não está sujeito à servidão. Não, ficar esperando até... Isso aí, amém, conforme a palavra está dizendo. Então ele está livre para arrumar. Mas se ele crê, e ele ali no Senhor quer que ela se converta, mas tem um livre-arbítrio, também depende dela. Mas se ele arrumar outra, e ela, por dureza do coração da mulher descrente, ele está livre da servidão. Você viu aqui, irmã da Elsa? É a Bíblia respondendo. A Bíblia respondendo a Bíblia. Glória a Deus. A palavra responde Ó Senhor, hein? Amém. Obrigado. E não tem, na verdade, Fernando, não existe palavra que combate a Bíblia, não existe. Nem o meu argumento não pode justificar o que tem a verdade da Bíblia. Que estudo gostoso. Olha o que o irmão da Elsa acabou de falar. E o irmão Doug também vai confirmar. Como que é, irmão da Elsa? Fala de novo. Que estudo gostoso. Porque a Bíblia aqui, no versículo 15, né? Ela dá um respaldo. Como que seria o homem com Deus e como que seria o homem sem Deus? Sem Deus. O sem Deus, ele não quer saber de ordenança, ele não quer saber de mandamento, ele não quer saber de nada. Não é o 15, não é isso que ele responde? Olha, é isso aí mesmo. Ele responde isso aqui, dentro da própria Bíblia ele responde. O homem sem Deus não é nada. O homem não tem limites, viu, irmão? Não tem limite, mas o homem com Deus tem a quem recorrer. Tem a quem recorrer. Você vê como que Deus é maravilhoso? Não precisa correr atrás, de ser preso aquele que te prende e não quer nada comigo. Mas vem para mim que eu te acolho, né? É verdade, né? Quer dizer que vai embora, pode ir. Quer dizer que Deus mesmo está nos autorizando a falar assim, então já que ela não quer, pode separar. Não quer, deixa ela aí. Deixa ela embora. Amém. Deixa embora. Aí quer dizer que ele está livre. Aí vou trazer aqui o versículo 16, né? Que nos fala assim. Por quê? Como sabes, a esposa, se tu salvarás o teu marido, ou como sabes o homem, se tu salvarás tua esposa? Pergunta. A mulher, será que a mulher salva o homem? Não. É isso mesmo que tá respondendo aqui. Como sabe tu, mulher, se você ficar submissa a ele, e mesmo ele não querendo saber de nada, e você ali no Senhor, mas o seu testemunho, amém, seu testemunho pode santificá-lo e até o Senhor converter o Espírito Santo que convence o pecador do pecado a voltar ao caminho, a ir ao caminho do Senhor. Mas a salvação é individual. Amém? É isso, né, irmãos? A salvação é individual. Porque aí, se nós for como a gente está buscando, né, o entender da Bíblia, que nós não entendemos, nós lemos e participamos daquilo que a Bíblia nos dá, né? Que o versículo 17, ele nos fala assim, irmãos: mas assim como Deus
substituiu. Assim, mas assim como Deus distribuiu a cada homem, como o Senhor chamou a cada, assim ele ande assim, ou ordena em todas as igrejas. Ordena em todas as igrejas. Ele ordena, ele não pede, ele ordena, é uma ordem direta. Ordena em todo, ele disse em todas. O Douglas acabou de ler o versículo. Que versículo foi, irmão Douglas? 17. Então vamos para a explicação desse versículo 17. Amém? É 1 Coríntios, né? Eu já tinha até saído de lá. Então vale. É 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17. Que é bom entender para que aqueles que estão vendo o vídeo também entendam o que está querendo dizer. Marca aí, irmão. Primeiro Coríntios. Nós estamos explicando aqui, você deve ter caneta aí, você deve ter um lápis, Anote. você deve ter um papel. Anote. E se porventura tiver alguma dúvida, quiser saber mais a fundo, liga para nós que nós estamos à disposição. Amém. Ó, então no versículo 17, onde o irmão Douglas leu, é assim, ó: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Mas o que está querendo dizer esse versículo aqui, irmão Daelso? O que você entendeu no versículo 17? No versículo 16 diz assim, ó: pois como sabes, mulher, se salvará o teu marido, ou como sabes, marido, ó marido, que salvará sua mulher. No versículo 17, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Vamos ver, e aí, o entendimento de cada um, que nós só tem um entendimento. O que significa esse versículo 17? Amém? Irmãos, aqui estamos estudando a palavra de Deus e quem nos orienta, quem nos conduz à verdade é o Espírito Santo de Deus. O irmão Douglas tem uma opinião, o irmão Daelson logo vai expor a sua opinião, mas a verdade, o Espírito Santo vai nos conduzir a uma só verdade. Não há várias verdades, só uma verdade. Vamos ver. Amém, irmãos? A verdade, ela sempre será a Bíblia, e com a Bíblia sempre seremos junto com a verdade. Amém. Né? A Bíblia, aqui nesse versículo 17. Nesse versículo 17, ele está falando para o homem conhecedor. Para o homem conhecedor da verdade. Ele já pratica a verdade. Aqui dentro das igrejas já está escrito, já está explicado que o homem, uma vez, ele sabe que o homem não salvará a tua esposa, e nem a tua esposa salvará o teu esposo. Aqui já está distribuído a cada conhecedor dessa palavra, que o homem aqui tem que andar conforme o conhecimento da Bíblia, andar dentro da sabedoria bíblica. Por quê? Que uma vez que o homem anda conhecendo a Bíblia e praticando a Bíblia, ele não tem como dizer depois que não sabia o que estava fazendo, porque já foi distribuído, como diz aqui a palavra, dentro das igrejas, a sabedoria bíblica, que ele hoje não salvará a tua esposa, nem a tua esposa salvará ele, e nem tão pouco ele pode dizer que não conhecia o que estava fazendo. O que é? Querendo fazer a sua própria vontade. Que agora ele está na verdade, se ele disser qualquer coisa antes ou depois dessa palavra, ele não vai estar falando a verdade, ele vai estar mentindo. E quando se fala de mentira, se fala de pecado, que também a mentira é um pecado entre os homens, né? E entre as mulheres, que não se escapa ninguém na face dessa terra. Douglas, vamos ver. O Douglas já respondeu. Agora o irmão Adaelso. O que o irmão Adaelso entendeu no versículo 17? 17. Cada qual se comporte como o Senhor lhe repartiu, cada um como Deus o chamou, e assim ordenou em toda a igreja. Porque o Senhor, ele é só um. Entendeu?
Então, mesmo da mesma forma que o Senhor quer, da mesma forma que o Senhor Jesus ele quer que eu ande na presença dele, como ele me chamou, ele também quer que todos andem. Não tem um mandamento só para mim, só para vocês, para Douglas, para toda a igreja. Ele é a verdade. Então aqui está dizendo assim, ó, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Ó, do 17 vou para o 18, ó. Foi alguém chamado estando circunciso, não disfarça a circuncisão, né? Foi alguém chamado estando incircunciso, não disfarça, não se faça circunciso. A circuncisão em si não é nada, e incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isto, mas se ainda podes tornar-se livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Olha o versículo 17, ali embaixo também se repetindo. O que significa o versículo 17, irmão Mineiro, irmão Douglas? Aqui que está querendo dizer aqui. Mas aí no capítulo 7? No capítulo 17, 18, 19, 20 e até o 24 foi lido. 24. Então, se você foi chamado, aqui está dizendo bem assim, no versículo 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Vamos já para uma explicação? Não, deixa eu colocar aqui o versículo 18, que cabe muito bem dentro do versículo 17, que nos diz assim... Douglas, aqui, esse aqui é mistério. Algum homem... Não, Deus. Ele diz aqui, e algum homem chamado, sendo circuncidado, não disfarça, se torne circuncidado. Se algum chamado, estando incircuncidado, não se torne circuncidado. É porque aqui aí Paulo está dando uns exemplos de que se você for chamado daquela maneira circunciso, não desfaça a circuncisão. Se for chamado incircunciso, não se circuncise. Então, aí uns exemplos que Paulo está dando, mas a respeito da lei de cima que nós lemos. Sim. A respeito do casamento. Se você foi chamado, você conheceu a Jesus. Dentro que o circunciso, circuncidar, se o não conciso seja conciso, quer dizer, está tudo na circuncisão. Não posso sair dali de dentro. Você está dentro. Você não está fora. Não tem para onde correr mais. Então, aí está dizendo assim que se você for chamado casado, não desfaça o seu casamento, não. Aí que você tem que continuar com a tua mulher para que ela seja santificada. E foi uma mulher chamada, conheceu a Cristo, casada, não separe do seu marido, porque ele não anda conforme o novo nascer em Jesus. É isso que o versículo 17 está querendo dizer. Se você foi chamado, você conheceu a Jesus, foi o batismo, casada em uma vida nova no Senhor, não descase. E se o marido foi chamado no Senhor casado, não descase da sua mulher, não se separe, porque ela não segue conforme as ordenanças de Deus. Mas ela, o incrédulo, ele não é obrigado a viver com você. Se ela não quiser continuar, que ela separe. Mas você conhece as ordenanças de Deus, que você não pode separar da sua mulher e nem a mulher separar do seu marido, ou que vive o evangelho. É isso, irmão Adaelso? Ainda vou aproveitar a oportunidade. Você entendeu, irmão Adaelso, aqui? É isso aí. E está querendo dizer relacionado ao casamento.
Glória a Deus. Eu vou ler aqui numa tradução diferente, eu vi bem antiga. Eu vou dar mais uma costelada nela aqui, que é uma Bíblia bem antiga e ela tem uma tradução bem responsável. Se você terminar de ler mais pra frente, você vai ver, Deus, que é sobre isso daí que tá falando. Que, aqui, por isso que o marido santifica, o marido crente santifica a mulher incrédula. Olha aqui, olha o que diz. Para que seus filhos não sejam impuros. Olha o que diz essa Bíblia aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Foram, disse, caso cada um viva no estado que foi chamado, o Senhor lhe atribui. Isso continua. Aí diz mais, ó. Cada qual como era quando Deus chamou. E esta é a norma que eu dou em todas as igrejas. Isso aí que tá falando é relacionado aqui à parte de cima. Sim. Não. Se o homem crente... Esse aqui é o 17. É o 17. É o 17, só que aqui, nessa tradução antiga aqui, ele está trazendo uma forma diferente, mas a mesma base. O mesmo assunto, isso mesmo. Base. E aí, só para não interromper, mas já trazendo... Nós agora vamos terminar esse estudo, graças a Deus em Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, e o irmão Fernando vai fazer a oração que Jesus ensinou quando esteve entre nós, e o irmão Daelso encerra com a oração em secreto, amém, irmão Daelso? Amém. O irmão Douglas está aqui presente com nós e queremos que o irmão Douglas venha mais vezes, porque ajuda a gente a buscar mais o Senhor, porque o Senhor fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Amém, irmão? Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Irmão Daelso? Irmão Douglas já se levantou já. A oração, irmão Douglas, tá na atenção. Tira o boné da cabeça, irmão Douglas. Amém. Tudo por nós todos. Amém. Senhor Jesus, Filho de Deus Altíssimo, tu que está sentado à direita de Deus Pai. Senhor Jesus, agradecendo ao Senhor por esse momento ao qual o Senhor nos concedeu, ao qual o Senhor nos reuniu. Senhor Jesus, também quero te agradecer, Senhor, pelo fogo de vida. Quero te agradecer, Senhor, por mais uma vez, estudando e conhecendo quem é Jesus, e conhecendo a palavra, e a palavra é o Senhor Jesus. Porque o próprio Senhor fala, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, e da boca do Pai, do Criador. Saísse de uma palavra, a palavra viva, este é meu filho, escutai, este é meu filho, quem não aprova. Senhor Jesus, tu és o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, tu és a graça de Deus, tu és o mistério de Deus, tu és a sabedoria, tu és também, Senhor, o conhecimento e o entendimento, tu és a resplandecente estrela da manhã, tu és o alfa, tu és o homem, tu és o primeiro, tu és o único, tu és o princípio da criação de Deus. Ó Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, teu sangue nos purifica, Senhor, Senhor, com teu sangue. Envia o Espírito Santo Consolador, o Espírito da verdade, aquele que nos conduz à verdade. Senhor Jesus, segura forte, Senhor, em nossas mãos, nos conduz aos pés do Pai, Senhor. Senhor Jesus, não somos nada, Senhor, sem Ti. Senhor Jesus, nos capacita, Senhor, todos os dias, pois somos dependentes de Ti, Senhor. Eu e minha casa, Senhor, somos dependentes de Ti. Senhor Jesus, e nesta hora, Senhor, já quero também, Senhor, te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo fogo de vida, pela força, pela graça. Ah, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Te peço perdão, Senhor, pelas falhas, pelos pecados, pelas fraquezas, pois sou errante, Senhor. Muito
tua presença, mas sim, Senhor, eu te peço perdão. Porque é necessário, Senhor, que eu diminua e que o Senhor venha crescer, pois exaltado e engrandecido és tu, Cordeiro de Deus, digno de desatar o livro. Cordeiro de Deus, aquele que saiu para lutar e saiu vencedor. General de guerra, aquele que não perde batalha. Leão da tribo de Judá, o mesmo que foi glorificado no filho de uma jumentinha, é o mesmo que vai ser glorificado montado no cavalo branco. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, continue vendo os vídeos. Esse vídeo vai ser postado no YouTube. Dá um like lá, inscreve no canal, que vai continuar os estudos bíblicos. Porque essa é uma porta que o Senhor vem abrindo para nós, porque ninguém tira o celular da mão, parece que o celular está grudado na mão. Já nasceu com o celular grudado na mão. Então, o irmão Douglas tentando sabe. Então, essa é uma porta que o irmão Fernando, o irmão Douglas até conhece. O irmão Fernando era contra esse aparelho. Mas é uma porta que abriu, que o Senhor abriu para que a gente leve a palavra que é Jesus Cristo para todos. Para todas as casas. Amém, irmão Douglas? Amém. Glória a Deus. Paz seja com todos. Amém. Glória a Deus.